Bom, boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de primeiro agradecer, então, à comissão organizadora do evento, né, por estar proporcionando a Sofia desse modo que nos é possível no momento. Dizer que a nossa palestra, agora da tarde, tem o tema Há uma Filosofia Popular Brasileira? Apresentar é o professor Paulo Domenechioneto, que é graduado em Economia e em Filosofia pela UFRJ, mestre em Comunicação Social pela mesma instituição e doutor em Filosofia pela Université de Nice. Paulo é também professor na Escola de Comunicação da UFRJ. Bom, sem mais delongas, Paulo, muito obrigada por ter aceitado o convite, obrigada por ter comparecido aqui à Unifesp nesse primeiro convite que eu tenho certeza que será o primeiro de muitos. Então, muito obrigada, eu já passo a palavra para você para a gente iniciar essa conversa. Obrigada. Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todas e todos. É uma grande alegria estar aqui na Unifesp, virtualmente. Eu queria também agradecer as pessoas que fizeram contato. Então, tem várias pessoas aqui que agradecer. José Antônio e Cauê fizeram contato. Está aqui, além da Amanda, a Ingrid, Gabriela, Marcos Jesus, Helena, todos que fizeram contato, que estão aqui e que estão visíveis para mim. Queria agradecer muito pelo gentil convite de participar dessa semana. Eu vou começar falando justamente que essa é uma questão que me é cara há um bom tempo já, não formulada dessa maneira, se há uma filosofia popular brasileira, que eu gostei muito da fórmula, porque fala, tem aí uma menção indireta à música popular brasileira, muito potente, a nossa MPB. Então, a pergunta se há uma FPB, eu achei muito sugestiva. Eu nunca formulei dessa maneira a questão, mas é muito interessante que eu formulava a questão de duas maneiras, né? Até meio separadas e às vezes juntas, que era da filosofia brasileira, o que seria uma filosofia brasileira, que eu vou logo dizendo de cara que certamente não seria uma filosofia sobre o Brasil. Uma filosofia brasileira é a filosofia feita por pessoas que estão imersas no ambiente, numa ambiência dessa cultura, dessa civilização, se quiser chamar brasileira. Então não é uma filosofia sobre o Brasil, nem feita por brasileiros. É quem está contaminado pela atmosfera cultural do Brasil. Então esse assunto me interessou sempre, sempre não, mas desde o meu mestrado. Nesse currículo que a Amanda mencionou, eu não passei, que eu também tenho mestrado em filosofia pela UERJ, e quando eu estava na UERJ, vou fazer uma breve introdução dessa trajetória, na UERJ eu comecei a me interessar por essa questão do que seria a filosofia brasileira, porque a UERJ tem uma tradição na filosofia positivista, uma tradição lá dentro, meio positivista, dentro da filosofia. Então eu tinha alguns colegas bastante defensores do nacionalismo, né, positivista, e que então eu tensionava com esses poucos, né, a questão, porque eu era contrário à maneira como eles formulavam o problema da filosofia brasileira. Então, ali em diante, se tornou uma questão para mim a filosofia brasileira. Ao mesmo tempo, a questão da filosofia pop, ou da pop filosofia, que é um assunto que surgiu assim, mais ou menos na mesma época, quando eu estava lendo o filósofo francês, o Gilles Deleuze, né? Então, quando eu estava no mestrado, justamente na época do mestrado, o Deleuze também publicou um livro. Ele já tinha falado brevemente em pop filosofia ou pop análise, usava esses termos de maneira bem sugestiva, sem aprofundar a questão. Ele usou pelo menos duas vezes isso. Usou pop filosofia numa série de entrevistas que depois viraram um livro, né? Uma conversa com uma aluna dele, a Claire Parnet. Então ele fala uma filosofia pop, uma filosofia... O que seria uma filosofia pop? Uma filosofia em que é importante passar uma corrente intensa e não tanto ficar apenas comentando ou esclarecendo conceitos. E depois falou com o Félix Guattari, com quem ele escreveu várias obras. Ele falou de uma pop análise, que seria uma outra, ele usa essa terminologia, uma outra imagem do pensamento, uma outra maneira de conceber o próprio pensar, que seria uma maneira rizomática, ele usa o termo rizoma, junto com Guattari, e ele fala rizomática igual a análise pop. Então, eu trabalhei separadamente, mas as questões vão juntas nessa questão que foi formulada aqui por vocês, né? Se haveria ou se há a possibilidade de uma filosofia popular, ou até mesmo pop, é um dos problemas que eu vou levantar, brasileira, né?
Então, daí, eu, quando recebi esse tema, eu então retomei algumas coisas que eu tinha pensado no passado, algumas coisas novas, e eu tentei formular de uma maneira concisa uma série de problemas que gravitam em torno dessa fórmula. Mas como o filósofo, ele fala às vezes muita coisa, as coisas são densas e o tempo sempre é curto, eu vou logo fazer uma coisa que é bem pouco filosófica, mas eu vou falar logo, vou dar a resposta da pergunta, né? Vou tirar todo o suspense, vou dar a resposta, que sempre é uma resposta enganosa. Em filosofia, sempre a resposta é bem, digamos assim, é mais uma sugestão do que uma resposta no sentido em que a gente dá uma resposta mais direta. Mas eu vou dar logo a resposta para não ficar enrolando muito. Então, diante da pergunta, se haveria uma filosofia popular brasileira, se há uma filosofia popular brasileira, eu diria que, para o nosso gosto ou desgosto, não há ainda. Mas, gostando ou não gostando, vamos ver o que é isso, né? Não há ainda, porém nós temos todos os elementos, todas as sementes, né, para ter uma filosofia popular brasileira, né? Ou até mesmo uma filosofia pop brasileira, fazendo essa distinção que eu vou fazer no final. Então, basicamente, eu já dei a resposta, agora com mais tranquilidade, sem ter que correr para lugar nenhum, eu vou dizer por que essa pergunta, que nós temos os elementos, né? Como assim? Como a gente tem elementos, qual é a vantagem, se é que tem alguma vantagem em ter uma FPB, além da nossa grande MPB, que todos nós gostamos, provavelmente eu sou um grande fã de MPB e gostaria de ser fã da FPB também. Então, para encaminhar esse problema, né, eu fui pensando, e eu vou formular a questão aqui, essa pergunta de vocês, da maneira como eu encarei, né, como eu encaro, ela envolve, eu listei 4 problemas, né? Então eu vou colocar os 4 problemas para ver quais são e estará aí alguma coisa daí, né? Então vamos lá. Então, quando eu fui fazer o meu segundo doutoramento em literatura comparada, eu dava aulas de literatura e eu falei para o pessoal que eu era assistente, né, que eu fazia um segundo doutoramento e dava aula. Então eu falei para o pessoal lá, aí eu tinha um certo status, que eu já tinha um doutorado, né? Então eles simpatizavam muito, esse cara já é doutor em filosofia. Inclusive o pessoal gostava porque eles têm uma admiração pela França, como o Brasil também tem, né? Pela filosofia francesa. Então o Brasil e os Estados Unidos admiram muito essa coisa da tradição francesa. Então eles me deixaram fazer uma abordagem minha, né, da maneira como eu ia dar aulas de literatura. Então eu falo... Oi? Com licença, a gente precisa fazer uma rápida pausa só para a gente fazer... Oi, voltamos, né? Voltamos. Então, vamos lá. Foi até bom essa interrupção. Foi boa porque eu estava falando, né, das duas questões que eu vinha trazendo lá do passado, né, e esqueci de mencionar justamente o livro do Deleuze, que durante o mestrado me impressionou muito, que foi O que é a Filosofia? Interrogação, que foi publicado na época que eu fazia mestrado e que trazia uma outra novidade muito importante, que é a noção de geofilosofia, da qual eu não vou falar, mas que entrava na discussão justamente sobre uma filosofia da localidade, da terra local, e, portanto, tinha a ver com a discussão sobre filosofia brasileira. E, ao mesmo tempo, tinha a discussão sobre filosofia pop do outro lado, aparecendo nos diálogos com a Claire Parnet e aparecendo no Mil Platôs, uma obra de 80. Então, essas leituras me influenciaram bastante. Mas eu falava, na verdade, agora, de outra coisa, não mais da referência do Deleuze, né? Havia outras referências, outras leituras, né? Por exemplo, quando eu fui para os Estados Unidos, então eu já tinha doutorado, e foi depois do meu doutoramento, só para situar. Então eu fui lecionar literatura e eu usava uma abordagem que eu chamava de filosófica, que me deixaram fazer. Então eu abordava isso, então eu inventei, para cada obra que a gente fosse estudar, eu com os alunos, né, eu inventei de falar em 3 coisas, né? O que eu chamei de contexto, pretexto e texto. Eu não vou discorrer sobre isso, que isso aqui não é uma aula sobre minha aula, modos da aula de literatura, mas eu vou falar do pretexto, né? Então, tinha o contexto, que basicamente era, como vocês sabem, as injunções histórico, geográfico, políticas, né? Enfim, aquela situação que eu apresentava, então, onde que se situa um autor, uma autora, uma obra, né? Então, eu falava disso, que era um pouco contexto. Olha, nesse contexto que se produziu a Divina Comédia do Dante, por exemplo. Então, eu falava um pouco do contexto, depois eu falava de uma coisa chamada pretexto, que eu inventei um pré-texto, e depois eu entrava no texto.
O pretexto é que interessa aqui, porque na época que eu elaborava essa noção de pretexto, o que seria o pretexto? O pretexto não seria a intenção do artista ou do escritor, né? Mas seria um modo de interação dentro do contexto. Esse modo de interação eu comecei a desenvolver a partir de um pensador que me influenciou bastante na época, chamado Alois Riegel. O Alois Riegel é um escritor de história da arte, né? Um grande, enfim, um filósofo da arte, um historiador da arte, que fez uma obra sobre a obra mais famosa dele, trabalhando muito com arquitetura, sobretudo, mas a obra mais famosa dele é uma obra chamada A Arte Industrial Tardo-Romana, que é uma obra que ele escreveu de uma escola muito forte na germânica, né, de estudos de arte, sobretudo história da arte, e ele cunhou um termo chamado Kunstwollen, que significa, se a gente for traduzir, querer arte, querer artístico, né? Kunstwollen, né? E eu desloquei isso um pouco, né, para a questão justamente da interação da literatura, uma Literaturwollen. Então, a maneira como se interage naquele meio e se faz literatura. E daí eu estiquei para Philosophiewollen, um querer de filosofia. Então, eu comecei a defender a ideia de uma certa interação, e essa interação com relação ao meio que produz, então, a filosofia, esse terreno favorável a fazer filosofia, seria justamente o momento em que você começa a fazer uma coisa que seria singularmente filosófica, né? Que seria a criação conceitual, nos termos do Nietzsche, né? Mas no Deleuze, que resgatou isso com mais força do que no próprio Nietzsche, a ideia de filosofia é problematizar e criar conceitos. Então, comecei a trabalhar, a partir daí, essa conexão. Tem um modo de interagir, de levantar problemas, marcado pela presença do conceito, o que seria isso, conceito, e, a partir daí, então, entender a filosofia como sendo essa singularidade. Ora, isso tem um problema. Aí surgiu o meu primeiro problema que eu queria levantar para vocês. Vou levantar tudo ao modo de problemas, que eu tenho 3 ou 4 problemas. O primeiro problema é esse, quer dizer, é um problema muito interessante, porque eu sempre me interessei justamente em pensar a diferença, o modo como se diferencia um pensamento literário, um pensamento filosófico, um pensamento arquitetônico, um pensamento científico, um pensamento religioso. Sempre me interessou essas ramificações do pensamento, né? E eu, preocupado especificamente com 2 pensamentos, o pensamento propriamente artístico e literário e o pensamento filosófico, comecei a trabalhar essas questões. E o primeiro problema que surgia quando eu até dava aula, né, era justamente o problema de quando eu dava aula até de introdução à filosofia, era perguntar para os alunos qual era a diferença que eles viam entre pensamento e filosofia. Pensar é filosofar? É a mesma coisa que filosofar? Então, o primeiro problema que eu levantava, e que também levanto para vocês, para a gente dialogar no final, era esse. E eu, trabalhando essa questão, mostrava para os alunos que a filosofia teria alguma coisa singular, não seria qualquer pensamento, seria uma maneira de trabalhar por meio dos conceitos. O que seria isso, né? Trabalhar por conceito. O que seria propriamente a dimensão conceitual? Então, a discussão era essa. Quando aparece o conceito, como é que aparece, etc. E tal, né? Então, teria um modo de articular. Há um filósofo francês, que até foi amigo do Gilles Deleuze, esse filósofo que eu já citei, chamado François Châtelet. E o François Châtelet, quando fala do aparecimento da filosofia na Grécia, ele fala do aparecimento de um gênero cultural novo, né? Então, o Châtelet, dentro de uma onda dos filósofos daquele momento, ele justamente escreve isso para tentar desmistificar um pouco a ideia do milagre grego, apareceu uma coisa, então os gregos pensaram, né? Não, eles não pensaram, eles criaram um gênero cultural, uma maneira de articular o pensamento, um modo de interagir, uma filosofia Wollen. Então, não só a Grécia, né? A Grécia criou a palavra que a gente usa, mas em qualquer lugar do mundo, essa interação se dá quando? Quando apareceria algo da ordem do conceito, um certo modo, um certo gênero cultural. Como a gente poderia falar, por exemplo, da tragédia, como um gênero cultural, né? A tragédia, falar que o grego inventou a tragédia seria também exagerar, como falar que os gregos inventaram a filosofia. Eles inventaram uma maneira, né, de o que seria o trágico. Então, o trágico vai encontrar trágico na Coreia. Eu tinha um grande amigo, tenho um grande amigo que era meu roommate nos Estados Unidos, coreano, e a gente viu várias tragédias lá no passado, na Coreia, sem nenhum contato com a Grécia. Então, o que seria trágico? O que seria filosófico? Então, o conceito, a dimensão do conceito, um certo modo de articular o pensamento que o Deleuze, né, nos ajuda a pensar. Também o velho Deleuze ajuda no que é a filosofia. Nessa obra em que ele fala de geofilosofia, ou seja, fala do terreno, que a gente vai voltar a essa questão do terreno
a terra onde nasce a filosofia, e o conceito. Ele fala dessas duas coisas. Por isso é um livro muito importante para mim, talvez o livro mais importante do Deleuze para mim, seja o que é a filosofia, porque toca questões que eu já tinha antes de encontrar o Deleuze. Fiquei muito feliz. Na época, eu até tinha colegas que disseram, não gostei muito. Justamente o meu livro preferido do Deleuze e Guattari é o que é a filosofia, porque aborda questões que eram muito caras a mim. Então, esse primeiro problema é que é importante colocar. O Brasil tem filosofia? Trazendo para a nossa questão, tem uma filosofia? Certamente o Brasil tem uma filosofia, mas a gente tem que entender como é que a filosofia se articula, e aí eu vou para o segundo problema já. O segundo problema é, bom, a gente poderia falar, o Brasil tem pensamento e filosofia, ou seja, tem pensamento e um modo específico de articular, de interagir, que seria filosófico? Eu diria que tem, as duas coisas, mas surge aí um segundo problema. Como é que essa filosofia se organiza no Brasil, né? No nosso território aqui, na nossa caldo cultural, né? Nesse meio, né? Então, nessa geo-Brasil, né? Então, o segundo problema é justamente de pensar qual é a diferença entre a filosofia que se faz dominantemente, as pessoas não são ousadas e dá para entender, porque a gente tem que ter uma certa modéstia, quem sou eu, né? Para ir de cara e discutindo problemas, né? Sem consultar outras pessoas que trataram esse problema, né? Então, eu vou falar do problema do amor. Mas o problema do amor e criar conceitos em torno disso vai me requerer, pelo menos, um diálogo com Platão, pelo menos um diálogo com Santo Agostinho, pelo menos um diálogo sei lá, com quem vocês quiserem recrutar para falar desse assunto. Então, é como o Deleuze diz, mais uma vez, o Gilles Deleuze, que é um filósofo que me marcou muito, que me marca sempre, né? A história da filosofia, ela tem um quê de paradoxal, né? E o Deleuze mostra em duas passagens. Uma, ele fala que a história da filosofia tem um efeito repressivo. Quem é você para falar sobre isso? Né? E, por outro lado, uma modéstia. Eu sou modesto, eu vou dialogar com a tradição, porque eu reconheço que eles tiveram um trabalho incrível no passado. Então, a questão é você conseguir trabalhar nesses dois domínios, sabendo que ela pode ser repressiva, a história, mas também sabendo que ela pode ser enriquecedora. Então, o que acontece no Brasil, nesse segundo problema que eu estou trazendo? O segundo problema é justamente como é que você faz a filosofia, né? A relação entre filosofia, comentário, esclarecimento conceitual já da história da filosofia e filosofia, que é uma questão que eu também trato muito com meus alunos de primeiro período, né? De graduação, que é uma questão urgente, eu acho que vocês da Unifesp, que são relativamente jovens como departamento, devem trazer para os alunos. O problema é qual é a diferença, né, e quando é que a coisa se mistura entre fazer história da filosofia e fazer filosofia. Porque eu falo para meus alunos, não é a mesma coisa. História da filosofia é uma coisa, filosofia é outra. Mas estão embaralhados? Claro que estão. Nós temos vários exemplos de como essa coisa está embaralhada. O Deleuze é um bom exemplo, né? Faz monografias de filósofos e, ao mesmo tempo, faz a sua filosofia. Mas tem aquele cara que é puramente historiador. Você nota que ele está preocupado só em esclarecer o conceito do outro, né? E aí tem uma piada, que até eu conto de vez em quando, uma piada que foi contada por um professor meu, o Gerd Bornheim, que foi um filósofo gaúcho carioca, ele radicou no Rio, em que ele falava, se referindo a um dos maiores comentadores, né, um dos maiores historiadores da filosofia francesa, que foi o Martial Guerroux, que trabalhou muito no século XVII. Né? Ele dizia assim, o Martial Guerroux era um grande historiador, né, um grande esclarecedor de conceitos, fez vários volumes sobre Descartes, sobre Spinoza, sobre Leibniz, né, mas ele nunca teve uma ideia. Era uma frase maldosa, mas é uma frase interessante, porque ela marcava a diferença. O Guerroux nunca usou muito. Né? O que acontece no Brasil, voltando para o problema? No Brasil, a gente ainda está muito no trabalho de puramente esclarecimento conceitual. A gente ainda usa pouco. É ruim isso? Pode ser. Não se trata de sair usando feito louco. Seria interessante a gente arriscar mais, né? Mergulhar no nosso caldo, na nossa ambiência, para fazer. Mas a gente faz bem o esclarecimento conceitual, cada vez melhor. Isso é interessante, não resta dúvida, é interessante. A gente vai dar um salto, vai dar, não sei. Mas é uma questão que eu queria levantar. Um segundo problema é esse da relação. Então, recapitulando, o primeiro problema é da relação pensamento e filosofia. O segundo problema, que essa questão me interpela, né, me faz interpelar, é a questão da diferença entre a filosofia, história da filosofia, e a filosofia, criação conceitual, sem ficar apenas esclarecendo o conceito dos outros. Criar os conceitos. Né? Bom, muito bem. Então a gente ainda é um pouco, estava vendo aqui, uma terra do comentário. Né? A gente ainda não tem muito ambição maior de sair dessa situação. E aí, bom,
Nesse caminho aí que eu estou falando, né, eu queria ir para um terceiro problema, né? Mas antes de ir para o terceiro problema, eu vou dizer 2 postulados que eu tiro dos primeiros problemas, né? Então, o primeiro postulado é o seguinte, vou só mostrar que os problemas têm alguns postulados. Primeiro problema da relação entre pensamento e filosofia, né? Eu tiro daí um postulado. Se há um pensamento forte, robusto, que em geral há, em alguma área, né, há sempre uma tendência à filosofia. Não só à filosofia, a qualquer pensamento, digamos assim, qualquer interação, modo de interação. Então, se as pessoas estão pensando, a gente faz arte, tem tudo para fazer arte boa, qualquer arte. Se a gente está pensando, a gente pode fazer filosofia, pode fazer tudo. Basta que o pensamento seja robusto, que é uma discussão do que é pensar, que aqui não cabe, mas o pensamento robusto implica fazer grande arte no sentido não canônico, mas fazer uma arte poderosa, como é o caso do Brasil. O Brasil é um país cuja arte é bem reconhecida, renomada, forte. Mais do que a filosofia, certamente. Então é uma questão também interessante para falar. O segundo problema da relação entre filosofia comentário e a filosofia criação conceitual também se tira um postulado, né? Nós podemos produzir filosofia com maior ou menor radicalidade. Maior radicalidade é quando você mergulha nos materiais do entorno, você estabelece a filosofia wollen, ou seja, você tem essa interação, estabelece ou busca esse estabelecimento e você produz, e você cria conceitos, você produz conceitos. Com menos radicalidade você esclarece conceitos, faz o esclarecimento conceitual, que é muito relevante. Eu já tive a oportunidade de debater, algumas pessoas ficaram torcendo o nariz porque eu falava, mas é isso, é como eu encaro a questão. E aí, bom, aí eu fico sempre preocupado com o tempo, né? Eu não sei se eu conto uma piada, mas eu não sei se vai dar tempo, mas acho que dá tempo. Eu falo depois dos outros problemas, mas eu queria fazer uma piada, contar uma piada, uma anedota, uma piada que se conta muito em livro, né? Sobre uma questão interessantíssima, que é quando você, nesse entorno, você estabelece esse tipo de interação, digamos, filosófica, de onde sairão os seus conceitos, seus problemas, seus conceitos, a partir de um mergulho na sua realidade, né? E dali você extrai conceitos que vão ganhar um aspecto universal, digamos assim, vão ganhar um aspecto universal. Então eu queria contar uma piada que é uma questão que envolvia muito Nietzsche, né? E o Deleuze e o Guattari reconheceram no Nietzsche, né, esse cara que falou em características nacionais ou nacionalitárias, para não ficar na coisa nacional, características eu diria, da ambiência. O Nietzsche foi o cara que mais, eu diria que mais ousou falar disso. Os alemães fazem assim, né? E o Deleuze e o Guattari também ousaram no que é a filosofia. Essa obra que eu mencionei lá, obra de 1991, né? Eles ousaram falando das 3 principais ambiências filosóficas no mundo ocidental, que são, como vocês sabem, Alemanha, França e Inglaterra, ou Reino Unido, né? Então eles ousaram falar que existia lá, eles falam, né? Existe o fundar, como grande movimento alemão, fundar, o construir francês, os modos de interação, eu chamo de filosofia wollen, a filosofia wollen do fundar alemão, né? A busca do absoluto, ponto de fundação, que anima o espírito alemão, a construção, a ordem das razões, a construção francesa e a habitação, habitar o terreno, sempre com relação ao terreno, né? Então você funda no terreno, você constrói no terreno e você habita o terreno. E o Deleuze e o Guattari usam essa fórmula muito legal, né? E aí tem uma piada, eu peguei a famosa piada que algumas pessoas contam, que é a piada de que você pegou 3 filósofos, um inglês, um francês e um alemão, e falou para eles para elaborarem uma tese filosófica sobre o camelo, o animal camelo, de 2 corcovas, né? Então, cada um, em função desse que eu chamo de filosofia wollen, por minha conta e risco, usando Hegel, esse grande filósofo das artes alemão, eu fui olhar essa questão e fui pensar a partir dessa questão da piada também. Então a piada é a seguinte, o desdobramento da piada. É uma piada para fazer troça do alemão, né? Fazer troça do alemão. Então, o alemão é o visado, né? O cara que funda. Então, primeiro foi o francês. O francês chegou lá talvez seja uma piada francesa, começa pelo francês, né? O francês foi no jardim zoológico, levou a sua sombrinha, então foi lá arrumadíssimo, o francês muito arrumado, foi para o zoológico com a sua sombrinha, começou a cutucar ali, né? A dar umas coisas para comer e cutucar o camelo. E foi estabelecendo ali uma relação com o camelo, que era o tema da tese filosófica sobre o camelo. E aí ele foi e escreveu lá o ensaio sobre os dados imediatos do camelo, alguma coisa assim desse gênero, né?
Aí tem um título lá francês, Ensaios Imediatos sobre a Consciência Camelar, ou alguma coisa assim. Fez aquele trabalho ali. Enfim, uma obra desse tipo, né? Discurso do método do camelo, ou coisas do gênero. Aí, bom, ele fez o trabalho dele, um trabalho dessa maneira, e procurou, então, construir a ordem das razões que o levava a abordar o camelo. E o britânico lá, ele foi para o norte da África e foi ter contato com o camelo, foi habitar o solo do camelo. Ele ficou lá no camelo, uma relação muito forte com o camelo, aquela relação quase de... Você pega os autores ingleses que vão lá se meter lá naquele lugar, o T.E. Lawrence, né, que escreveu lá o Lawrence da Arábia, né, e vai lá, que é o Lawrence da Arábia, na verdade, escreveu os 7 Pilares da Sabedoria, e ele foi lá, se meteu lá, assim o filósofo fez também, e fez uma obra lá, cujo título poderíamos fazer piada com os títulos Tratado da Natureza do Camelo, né, é uma obra famosa, Tratado da Natureza do Camelo, fazendo referência ao David Hume, grande filósofo escocês, ou algo assim. Mas a piada terminava com o alemão. O alemão se trancou no seu gabinete e ficou lá trancado, nunca entrou em contato nenhum com o camelo, e depois produziu uma obra que era o Espírito do Camelo deduzido do eu. Então foi deduziu, não teve nenhum contato com o camelo, mas deduziu do eu, no mergulho no eu, o Espírito do Camelo, e fez essa obra. Essa piada é uma piada para você ver, não que o alemão não está tratando da Alemanha, nem o inglês da Inglaterra, ou da Irlanda, o Reino Unido, ou a Escócia do escocês, e nem o francês da França. Mas estava nessa ambiência que implica modos de interagir. Então, a gente poderia pensar qual seria o modo de interagir que faria uma filosofia brasileira, que não tem nada a ver com fazer filosofia sobre o Brasil, né? A mesma coisa na época que eu vi essa piada, e lendo Denise Guattari, eu fui falar dos Estados Unidos, né? Tem uma grande obra, como eu morei nos Estados Unidos, tem uma grande obra de um filósofo alemão, é bom porque é um cara de fora, chamado Ludwig Marcuse. O Ludwig Marcuse, ele fez uma obra sobre a filosofia americana nos anos 50, né, em que ele se perguntava, né, haveria uma filosofia americana? A pergunta que está sendo formulada aqui. E ele começava a formular isso, dizer que tinha uma filosofia americana, e qual seria a característica? Ele falou do pragmatismo, o modo pragmático, o pragma. Não no sentido vulgar, mas o que seria o pragmatismo? Inclusive, 2 filósofos mais importantes dos Estados Unidos, eles falavam desse termo, o pragmaticismo do Peirce, né, que talvez permaneça ainda considerado o maior filósofo norte-americano, o Charles Sanders Peirce, e depois o cara que conheceu e que ajudou muito financeiramente, que foi o William James, né? Que continuou, o William James, irmão do Henry James, que foi uma família muito rica, que pôde então ajudar o Peirce a trabalhar, já que o Peirce estava numa situação muito difícil economicamente, financeiramente. Então o James deu uma continuação, fez um pragmatismo, que era diferente do pragmaticismo, aí criaram pragmaticismo e pragmatismo, mas a ideia de pragma, que é uma palavra grega que significa ação, se tratava de acionar. Então a gente poderia acrescentar, o americano aciona as coisas, né? Ele não está preocupado só com fundação, não está preocupado eminentemente, sobretudo, com fundação, nem com construção, nem com habitação, mas com acionar. Então eu fiquei pensando no camelo, o que ele fazia com o camelo? Pegava o camelo, levava para casa e fazia alguma coisa com o camelo. Usava o camelo nos serviços domésticos, acionar o camelo. Ele acionaria o camelo na piada do camelo. O americano vai acionar. O que o brasileiro vai fazer com o camelo? É uma pergunta que eu deixo para vocês. A gente pensar o que a gente vai fazer com o camelo, mas seria uma maneira filosófica brasileira. Bom, então, para pensar isso, aí avançando um pouco, chego no terceiro problema, né? O terceiro problema que eu queria levantar, né? O terceiro problema é justamente esse problema, chegando perto de onde a gente tem que chegar, né? Que é o problema da relação complexa justamente entre local e o que a gente chama de universal. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu saí do Brasil uma vez para fazer doutorado na França, depois eu saí para os Estados Unidos. Quando eu voltei para cá, eu vi alguns, inclusive professores que eu admiro muito aqui, brasileiros, e colegas, né? E eles me falaram um clichê, que eu não aceito esse clichê, cada vez menos, estou ficando velho, menos eu aceito os clichês, né? Que é o clichê de, não, a filosofia é universal. Então, qualquer assunto que envolve o meio, não, a filosofia é universal. Então, esse clichê repetido me incomoda bastante, né? Porque quando se fala que a filosofia ela trata de questões que vão além do território, e, portanto, seria universal, tudo bem, não tem nenhum problema. A questão é que como é que se faz universal, né? É a famosa frase do Deleuze também, o Deleuze tem uma frase muito legal, diz assim, o universal não explica nada, ele tem que ser explicado. Então, você tem que explicar como é que você chegou no universal, a filosofia universal, como é que eu cheguei lá? Eu cheguei passando pela Terra, pelo território e a Terra. Essa relação complexa entre terra e território, que é uma relação interessante, porque o território já está mais ou menos demarcado, mas a terra é uma certa ambiência que vai além da marcação territorial. Então, o Deleuze e Guattari trabalham essa tensão, não vem ao caso aqui, mas em todo caso, vamos na tensão terra e território, se forma
da tensão local. Então, a partir daí, né, a gente tem que pensar essa ideia, né? Haveria, ou haverá, ou há uma filosofia brasileira? Bom, tem que pensar essa relação. Tem uma relação forte, porque se eu tivesse na minha intuição boa, se eu tiver uma boa intuição, a gente vai ter que chegar na seguinte formulação, que é o meu terceiro postulado aqui, que eu vou enunciar para vocês, né? O meu terceiro postulado aqui é o seguinte, antes que eu me esqueça, anotei aqui para não esquecer, né? O meu terceiro postulado é o seguinte, é um paradoxo da imanência. Mas eu não vou falar imanência que eu não quero complicar a cabeça de ninguém, mas é um paradoxo. É só um paradoxo. O paradoxo é o seguinte, quanto mais problematizamos a vida diretamente conectado com a ambiência, mais universal é o nosso pensamento, né? Então, esse é o paradoxo. Porque quanto mais eu estou na dimensão local, mas não na dimensão local de coisas prontas, de imagens do que é o Brasil, o que é os Estados Unidos, a França, não. Na terra, mergulhado nessa terra, de onde eu tiro o material para o pensamento. Isso é uma coisa filosoficamente básica, você tira o material da realidade. Quanto mais você mergulha, esse é o paradoxo, quanto mais você mergulha, mais se torna universal. Por quê? Porque você não está tirando nada pronto, você está tirando justamente a possibilidade de pensar. Você está tirando o que te força a pensar. Nós somos forçados a pensar. Então, o que força a pensar um filósofo brasileiro? A situação que ele vive nesse território. Um filósofo não necessariamente brasileiro, pode pegar filósofos que radicaram aqui. O Gerard Lebrun, na minha opinião, foi um grande filósofo, né? Quase, se ele fosse um pouco mais ousado, ele é um filósofo, mas ele ficou sempre naquela coisa, não, coisa de francês, né? Eu tenho que esclarecer conceito, mas ele é um filósofo, mas ele é um filósofo modesto, né? O Gerard Lebrun, francês que radicou aqui, né? O Flusser, né? O Flusser é pior do que o Gerard Lebrun, porque ele não só ele é modesto, como ele ainda por cima tinha essa coisa reativa, de dizer assim, não, filosofia universal. Eu não vou falar, né? Então ele ficava nessa coisa, dividia. Ele fez uma obra, Fenomenologia do Brasileiro, e achava na coisa dele, né? Achava que isso é falar sobre o Brasil e aí não pode fazer filosofia brasileira. Então havia uma confusão, o Flusser tem uma confusão permanente entre o que é pensar a partir de um território, de uma terra, né? Ele confunde um pouco, fazer a fenomenologia do brasileiro, isso seria uma coisa, outra coisa seria que ele confunde abordar um tema com a interação, a filosofia vôlei. Essa é uma questão que está muito bem colocada num livro muito importante que foi feito aqui no Brasil e que foi silenciado pela filosofia justamente porque incomoda, que é o livro Crítica da Razão Tupiniquim, um livro que foi feito em 79 pelo Roberto Gomes, que é um clássico, mas esse livro as pessoas não falam porque incomoda. E o Roberto Gomes mostrou justamente esse problema, né? Havia um problema, que é o problema de como a gente vai poder, se a gente vai poder sair do nossa modéstia, da nossa maneira de e fazer filosofia, que é uma coisa muito ousada. Então esse terceiro postulado, né, ele é esse paradoxo, né? E aí eu chego no quarto e último problema, né, que não vai ter nenhum postulado, né? Depois até repito os 3 postulados se vocês quiserem, são postulados relativamente simples, mas eu quero ir para o quarto problema. O quarto problema que eu queria levantar, né, então recapitulando brevemente, né, o primeiro problema, a relação entre filosofia e pensamento. Pensar é igual a filosofar? A gente às vezes fala, né, a minha filosofia de vida, né, como se fosse um pensamento que eu tive, né? Ou então a filosofia de jogo do treinador de futebol X, Y lá, o Tite, né? Então, o pensamento dele como se fosse filosofia. Então, essa pergunta eu estou intuindo, não sozinho, que não é a mesma coisa, porque tem um modo de interagir filosófico, né? Mas tem um problema, pensamento e filosofia. O segundo problema, só recapitulando, é o problema da filosofia comentário, história da filosofia, e filosofia criação conceitual. Estão misturados, são complicados, mas é uma questão importante também para pensar em que medida você faz só a história da filosofia e você usa mais. E o terceiro postulado é esse postulado que eu acabei de falar. Quanto mais, é um paradoxo, quanto mais nós problematizamos a vida, a nossa terra, o nosso entorno, mais universal é o nosso pensamento e a gente vai fazer filosofia. E talvez aí uma hipótese, a gente não faz ainda uma filosofia brasileira porque a gente não mergulha o suficiente no nosso caldo. Então a gente fica comentando, que é muito interessante também, acho muito bom, é fundamental, até para alimentar quem pretende ousar. E eu queria, então, chegar no quarto e último problema, para ir fechando aqui, né? Então, o quarto e último problema, né, é o problema da relação, da diferença entre popular e pop. É um problema interessante, porque você fala assim, existe uma filosofia brasileira? Era uma questão simples, vocês foram ousados,
pegaram uma questão mais difícil ainda. Vocês não se contentaram, isso é muito bom. Já é fazer filosofia, eu não me contento com questão simples. Filosofia popular brasileira, aí complicou mais ainda, porque alguém podia falar, né? Inclusive, eu acho que essa questão de vocês pega no pé essas figuras, o Flusser e outras figuras. Pega porque eles ficam assim, peraí, agora o que eu vou fazer? Porque está introduzindo um elemento estranho. Filosofia brasileira, não, porque filosofia brasileira, mas a filosofia popular brasileira. Ah, bom, aí o que seria isso, né? Então, uma questão interessante. Aí, então, a filosofia popular brasileira, né, seria uma filosofia, se a gente pegar o termo popular, como sendo que alguma coisa que vem do popular, que vem da coisa mais popular. E aí é você mergulhar, inclusive, de uma maneira que você vai mergulhar nos costumes, eu não digo valores, mas nos costumes brasileiros, e dali extrair uma coisa. Então teve uma filósofa brasileira que ousou fazer isso, né? Fez de uma maneira que eu não considerei muito boa, mas ela tentou fazer o que é muito bom. Ela escreveu uma filosofia do jeito. Não sei se já ouviram falar desse livro, Filosofia do Jeito. A Fernanda Borges, eu acho que esse é o nome dela agora, acho que é Fernanda Borges, até tinha trazido o livro para perto aqui, eu li esse livro há anos atrás, Filosofia do Jeito. Então ela tentava pensar uma filosofia popular brasileira, que é o jeito, essa coisa que a gente acha às vezes legal, às vezes não legal, mas que todo mundo sabe o que é o jeito no Brasil, dá um jeito, o jeitinho brasileiro. Ela tentou fazer uma filosofia popular brasileira, pensar o jeitinho, não só falar do jeitinho, mas mostrar que a gente tem essa possibilidade de fazer uma filosofia do jeito, não o jeito como tema, né? Mas a filosofia do jeito, aí o jeito sendo a característica do filosofar, e não tanto filosofia sobre o jeito, né? Porque esse termo, essa preposição de, né, ela permite justamente pensar como tema sobre ou não, né? No caso, não é a filosofia do jeito sobre o jeito, uma filosofia sobre o jeito, mas sobretudo uma filosofia que tem jeito, seria a filosofia. Então foi bem legal o trabalho da Fernanda, apesar de não concordar com várias coisas, eu achar que ela tem uma certa... Mas isso não importa, o que importa foi que foi tentado, não interessa aqui comentar a Fernanda Borges, eu até depois tenho que confirmar o nome dela, acho que é Fernanda Borges, eu li há anos atrás esse livro, mas em todo caso eu queria mostrar que essa questão é uma questão diferente da pop, porque pop, como Andy Warhol mostrou pra gente, né, o grande artista pop norte-americano, Andy Warhol mostrou que pop não é popular, né? Pop é você fazer alguma coisa com os temas que estão no ar, mas não necessariamente discutindo exatamente a maneira de, né? A maneira de do popular. Então, haveria uma diferença aí a considerar. O pop seria justamente uma maneira de você tratar transversalmente os temas, né? E eu vou terminar também com outra anedota aqui, né? Eu não vou tirar nenhum postulado dessa questão, pop e popular. Eu vou apenas terminar com uma outra anedota. As anedotas filosóficas são muito bem-vindas, eu acho, quando elas levam a pensar. Então, eu gosto muito de Diógenes de Laércio, que escreveu lá A Vida e a Doutrina dos Grandes Filósofos lá no passado, cheio de anedotas interessantes. E tem uma anedota nossa que aparece num filme do Zelito Viana, né, sobre Villa-Lobos, né, em que o Villa-Lobos aparece já na cama, está doente, e ele fala que ele diz assim, olha, a gente tem que entender o que é o povo, né? E quando ele fala povo, ele faz questão de diferir da maneira dele, da maneira como ele conceitua, e nesse momento ele está começando a fazer filosofia. O Villa-Lobos está começando, não vai fazer porque ele está preocupado em fazer música, né? Mas ele poderia dali fazer uma filosofia, né? Até uma filosofia musical, né? Mas ele fala uma coisa muito interessante, diz assim, na cama do hospital, né? No filme do Zelito Viana, ele diz assim, vocês têm que entender o que é o povo, o que eu estou chamando de povo, né? Aí ele faz uma distinção, ele diz assim, porque uma coisa é aquele público que vai lá todo bem vestido para o teatro municipal, né? Esse público que vai lá todo arrumado, diz que entende da minha música, todo formado na história da música, erudita, etc. Esse público, ele é vertical. O público é vertical, né? Aí ele fala, tem a massa, aquela galera toda junta que vai lá no estádio de futebol, que é horizontal. É o popular, horizontal. Mas eu estou falando do povo, o povo é transversal. O povo é transversal. A filosofia pop, ela é transversal. Então, uma filosofia pop brasileira não seria exatamente a filosofia popular brasileira, que vai, de alguma maneira, tratar das coisas que todo mundo reconhece imediatamente como sendo um jeito brasileiro, inclusive o jeito como sendo característica. Mas uma coisa que vai justamente ser transversal. O que é transversal? Que vai procurar pegar as coisas que estão eclodindo e vai trabalhar o que está eclodindo. Então, você vai fazer como equivalente do Andy Warhol, né, que pega lá lata de sopa e faz arte, ou pega a imagem que repete, né, da Elizabeth Taylor ou da Marilyn Monroe e vai e faz lá serigrafias, séries, né, em que ele vai justamente
desbastando aquela imagem, inserindo em outros contextos Mao Tse Tung, né? Recentemente eu vi o Mao Tse Tung lá em Londres, né, do Andy Warhol, como ele trabalha aquela imagem, muda as cores e faz... Então faz um trabalho transversal. Não é pegar o tema, quem é mal e vamos trabalhar o mal. Não. É justamente fazer transformações transversais, transversalidade do mal. Se deixar atravessar pelas intensidades quando você pensa mal. E aí fazer algo, né? Porque a questão que o Deleuze coloca, da pop filosofia, é justamente tratar como aquilo que te afeta e dali você vai cair. O conceito tem uma dimensão afetiva. É o que o Deleuze fala, né? Eu até tinha separado a citação aqui, mas eu não sei onde está. A citação exata em que ele fala do que é a pop filosofia, né? Mas eu não sei onde deixei essa anotação. Mas basicamente é isso, quer dizer, você se deixar atravessar, né, a intensidade, né, tratar o conceito como intensidade, a dimensão afetiva do conceito. E dali você trabalhar isso de uma maneira bastante livre, né? Não tanto preso ao que seria já, digamos assim, o que seria a temática maoísta, a temática Elizabeth Taylor, a temática Marilyn Monroe, a temática... Não tanto pensar em termos de tema, mas como isso te afeta. Então, transversalidade. Né? Então, a filosofia brasileira, uma filosofia brasileira pop, não seria exatamente uma filosofia popular brasileira. Ambas seriam muito interessantes. Né? Tanto a filosofia popular brasileira, que eu acho que não existe ainda, mas temos tudo para ter. Por que a gente tem tudo para ter? Porque a gente tem transbordando várias coisas do lado. A gente tem lá, na literatura, nas artes, a gente tem assim, vários pensadores que pensam de maneira incrível nas ciências. Nós temos grandes... A gente teve Mário Schoenberg, né, grande físico brasileiro, com um pensamento muito interessante. E ali porque essas coisas não são fronteiras estanques, né? Ali está transbordando filosofia no Mário Schoenberg, está transbordando filosofia na Clarice Lispector, está transbordando filosofia no Elliot Sica, está transbordando filosofia na Ninja Clark. Então a gente só tem que pegar e levar isso para fora e fazer filosofia. Porque eles não são filósofos, estão preocupados com outra coisa, outros agregados, outras coisas, mas estão lá. Então a gente tem esse transbordamento, então a gente tem todos os elementos para fazer filosofia brasileira. E aí, bom, filosofia brasileira, pop, o que seria isso? Né? E filosofia popular brasileira, também o que seria isso? É uma questão mais do que eu estou respondendo. Eu falei de horizontal no popular e transversal no pop, mas é uma questão muito mais do que uma resposta apodítica, assim, categórica, alguma coisa do gênero. Né? Então, é basicamente isso aí. Depois, na conversa, se vocês quiserem, eu reproduzo aqui, repito, né? Os problemas que eu levantei foram 4 problemas e 3 postulados. Eu estou pensando no Spinoza, né? Para tentar organizar a casa, né? Estou fazendo uma coisa assim, more quase geométrica, uma maneira quase dos geômetros. Né? Então, tem 4 problemas e 3 postulados aí que eu tentei enunciar para ajudar a pensar essa questão. Mas certamente eu dei a resposta no início. A gente tem tudo para fazer filosofia no Brasil de uma maneira um pouco mais ousada, não que a gente não faça, mas de uma maneira que seja mais do que a mera história da filosofia. Né? Poderia listar para vocês aqui 10, 20 grandes historiadores da filosofia. E filósofos, a gente teria quase filósofos. Flusser, a gente tem aí de São Paulo, o grande Bento Prado Júnior, quase, eu diria até filósofo, foi um cara que andou mais, falou de futebol, tentou pensar através do futebol. Bento Prado Júnior, Benedito Nunes. Nós tivemos alguns, né? A gente teve o Oswald de Andrade arriscando lá da maneira dele, mas a gente ainda muito incipiente, né? Eu agora, lembrando, o Gerd foi um pouco, quando escreveu sobre Brecht, né? Eu estou lembrando alguns nomes. Eu lembrei 3, por exemplo. É difícil lembrar. O Gerd, o Gerard Lebrun, né? O Gerard Lebrun é francês, o Flusser é tcheco. Mas eu antigamente contava essa piada, dizer que os maiores filósofos brasileiros não eram brasileiros, né? Era o Gerard Lebrun e o Wilhelm Flusser. Mas a gente tem o Gerd von Rey, que também não é brasileiro, né? Tudo bem. Mas tem o Bento Prado, tem o Benedito, tem o Vicente Ferreira dos Santos, tem uns caras que aparecem. A gente poderia fazer melhor, mas tudo bem, não é nenhum problema também. Se a gente não fizer, tá ótimo. Fazer comentário tá excelente. Vários países do mundo fazem comentário muito bem, não tem problema nenhum também. Quando eu falei isso uma vez num colóquio da ANPOF, da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, o pessoal ficou zangado comigo, professores ficam zangados, assim, ele está falando mal da gente de jeito nenhum. Até o presidente da ANPOF, na época, que é um cara que eu admiro muito, escreveu sobre Hume, David Hume, ele veio falar, mas como assim? Da onde você fala isso? De que matriz você fala? Eu falei, não falo da matriz, falo da filial. Aí eu fiz essa brincadeira. De que matriz? Eu falo da filial. Na filial, a gente acha que podia usar mais. E aí ele enfim, uma conversa longa, mas é basicamente esse problema que eu vejo e que não é grave, não é de jeito nenhum. Eu acho que a gente faz muito bem filosofia de maneira modesta. E às vezes é melhor ser modesto do que fazer bobagem. Eu vou terminar, porque eu já tomei muito tempo da Amanda, coitada, mas eu vou terminar dizendo o seguinte, que
também não adianta sair com essa pressa toda, né? Sem ruminar os conceitos, sem ruminar as questões, né? Você ainda não tem o conceito, né? Mas ruminar as questões, sem você habitar o teu plano, habitar a tua ambiência. Não adianta muito. Você acaba fazendo o que a gente faz no Brasil um pouco, que é a filosofia midiática, né? Então, tomar cuidado, porque a gente tem filósofos assim que ficam animados e vão para a mídia, né? Eu não posso nem falar que eu estou aqui na mídia, né? Mas vai muito para a mídia. Quando a mídia fica grande, né, aí fica problemático, porque você, na mídia grande, você fica querendo simplificar demais e não dá. E o tempo da mídia não é o tempo da filosofia. Você tem que entender isso, né? A gente demora a entender, né? Não significa que você não possa ir lá, mas você só se ajustar à mídia é um problema sério. Você tem que negociar com a mídia. Eu vivi essa situação com o filósofo que eu fui até aluno na França, o Clément Rosset, que ele, quando ia para a mídia, era horrível, porque ele não conseguia, ele balbuciava, o tempo estava passando, o cara tinha que dar comerciais, como é que ele vai fazer ali? Então o Clément Rosset passava vergonha, era um filósofo, e outros não, chegavam todos armados para a mídia, né? Igual a gente tem aqui no Brasil uns 3 ou 4 nomes, que eu não vou citar, porque são pessoas inteligentes, eu respeito, mas que vão todos armados, né? Com aqueles fórmulas, aí fala assim, aí tem todo um jeito de falar, né? E a mídia, ela formata demais, aí você perde a potência. Eu não vou citar nome, eu acho que tem uns 3 ou 4 nomes, se eu fosse provocar em conversa privada, um dia na Unifesp, depois, quando a gente for tomar uma bebida, eu posso falar. Tem 3 ou 4 nomes aqui no Brasil que não sei, mas assim, perde a potência da criação filosófica, né? O Clément Rosset não conseguia falar na mídia, porque não tem. É muito difícil você chegar lá naquele espaço. E tem um outro detalhe, que eu aprendi com um filósofo carioca, um filósofo também pequeno, no sentido de que não ousou muito, mas ousou. Houve 2 filósofos importantes no Rio de Janeiro, que foram marginais, né, no bom sentido do termo, que foram o Cláudio Ulpiano e o Carlos Henrique Escobar. O Cláudio Ulpiano, muito marcado pelo Deleuze, e o Escobar, muito marcado pelo Foucault, depois pelo Artaud, também pelo Althusser, marcou muito ele. E o Escobar dizia uma coisa muito legal, o Carlos Henrique Escobar. Ele dizia assim, tem que tomar cuidado porque essa coisa impregna em você. E você começa a ficar mais preocupado como é que você está aparecendo quando você fala do que você fala. Então, o problema da mídia é esse, captura a tua imagem, né? Os indígenas americanos sabiam disso, tirar foto, né? Eles tinham medo que levasse a alma deles. Né? Aí pensa um pouco, a filosofia, a pessoa captura, né? Aí captura, aí vou falar na Rede Globo. Vamos chamar o filósofo fulano de tal lá para falar na Rede Globo. Aí ele é capturado, né? E aí ele perde potência. Então tem que tomar um certo cuidado. A gente tem que tomar um certo cuidado. Não adianta também ficar doido para fazer filosofia. Eu estou doido para fazer filosofia amanhã. Temos que ser modestos, fazer o trabalho do esclarecimento conceitual, se alimentar bem e modestamente na rua ali, como o Cláudio Piano tentou fazer, como o Escobar tentou fazer, como o Benedito Nunes, como o Bento Prado, esses nossos filósofos tentaram fazer, tá bom? Muito obrigado de novo pelo convite e aí fico aberto para as perguntas, tá? Tá certo. Paulo, muito obrigada por essa primeira exposição inicial. Eu queria prolongar algumas linhas a partir do que você disse e a gente já recebeu uma pergunta, então já eu te passo. Ou melhor, eu posso te passar agora e aí você pode ir pensando na resposta, enquanto isso eu vou prolongando. A pergunta é do César Augusto e ele diz o seguinte, a respeito da filosofia como produção de conceito, né? Então, mas desde que haja conceito, há filosofia? Ou há conceitos e, entre aspas, conceitos, né? E aí, aproveitando esse tempinho aqui de fala, eu gostei muito do que você colocou, essa questão que a gente conversa, né, vez ou outra, sobre a vergonha de se produzir a partir de um material próprio. Como você bem disse, o Deleuze fala sobre isso, né? Você só está autorizado a falar sobre determinado tipo de pensamento quando você tiver uma referência, assim você fica tímido. Então, eu penso até que ponto essa vergonha ela já não é institucionalizada, né? Até que ponto ela não é estrutural da nossa própria maneira de se colocar frente à filosofia. E como existem um certo aparato para intimidar quem deseja fazer esse tipo de filosofia mais ousada, né? E, no entanto, você colocou um outro ponto que eu realmente considero muito importante, que é a modéstia, né? É a gente lembrar que não é porque estamos pensando a partir do nosso caldo cultural que todo o resto não é válido, né? É pelo contrário, é reconhecendo essa maneira que eu enxergo, né? Reconhecendo que esse trabalho também foi válido, só a partir de questões, por exemplo, que são próprias da França, que nós devemos tirar o nosso próprio caldo cultural. E isso, enfim, para quem topar com o seu material futuramente sobre
Oswald de Andrade e Glauber Rocha, eu acho que você posiciona isso muito bem, né? A partir do pensamento de ambos, dessa estética da fome que Glauber Rocha e Oswald de Andrade comunicam, como que a gente poderia pensar. E aí uma outra questão, para fechar essa parte inicial e já passar para você responder a questão, é que eu me lembrei, enquanto você falava, eu me lembrei de um trecho do Deleuze, esse pensador gigante, né, esse filósofo gigante, lá em Lógica do Sentido, que ele diz o seguinte: é preciso atingir o ponto secreto onde a mesma coisa é a anedota da vida e aforismo do pensamento. Eu acho que esse trechinho que o Deleuze coloca, ele poderia nos ajudar a pensar. Então, o que é isso, né? O que é essa anedota da vida brasileira, que também é um aforismo do pensamento? E que a gente tenha, de fato, eu acho que também falta um pouco de interesse nosso, né? Você colocou Clarice Lispector, Eliot Sick, enfim. Existe uma gama de pensadores e de produções de pensamento e de afetos que a gente tem que tomar como nosso, né? Essa coragem de falar, não, eu quero falar sobre isso, não importa se não vai ter público, né? Porque geralmente isso não interessa, as pessoas querem, no geral, os temas que estão aí circulando, que vão dar pano para manga das lacrações, né? E o que seria abrir mão disso para falar, não, eu quero mergulhar no Brasil, eu quero mergulhar nesse território, né? Eu quero me construir não enquanto identidade, mas enquanto um devir brasileiro, né? Um devir que passa nesse momento por um profundo momento de obscurantismo político, né? A gente enfrenta um grave problema no Brasil e que está aí para terminar, né, o primeiro mandato, e a gente, qual foi o tipo de pensamento, qual foi o tipo de resposta, qual foi a nossa coragem de assumir onde erramos, onde acertamos, e o que a gente vai fazer, sobretudo o que nós vamos fazer, né, com isso. Enfim, muitíssimo obrigada, eu amei ouvir você, como sempre, e agora eu passo a fala de volta para você responder a pergunta do César. Muito obrigado, Amanda. Você sempre me ajudou, me ajuda. Sou muito grato. Sempre abriu essa interlocução que me ajuda a pensar, me força a pensar e me dá a oportunidade de falar para as pessoas aqui hoje e também em outros momentos. Então, sou muito grato a você. Eu queria dizer com relação à primeira pergunta, depois eu vou comentar o seu comentário, mas a pergunta do... esqueci o nome dele, mas que perguntou sobre... César, né? Conceito, né? Então, nesse ponto, a resposta até vai ser breve, porque eu trato o conceito como, nessa radicalidade mesmo, o conceito como sendo, nesse ponto eu sigo o Deleuze, né? Que tira do Nietzsche, né? O conceito como sendo a marca, propriamente, da fazer filosofia. Então, a gente usa conceito de uma maneira fluida, né? De uma maneira solta. O conceito, etc., o conceito, né? Até o Deleuze brinca que o marketing tomou conta do conceito, usa essa palavra, mas nós usamos no dia a dia, o conceito, esse conceito. Mas o conceito, para mim, é a marca da filosofia, né? É como você falar do agregado sensível no campo das artes, né? É um agregado sensível, tem o foco no agregado sensível. Conceito, o que seria o conceito? Claro que é uma longa discussão. Tem grandes filósofos, aí, até franceses, né? O François Julian, que fez grandes obras sobre o que é um conceito filosófico, mas o conceito, enfim. Mas a gente pode falar, por exemplo, do conceito científico, né? Mas aí é a tal coisa, eu penso como Deleuze, melhor a gente criar um outro termo para falar de ciência. Conceito, pode falar de conceito, mas tem que tomar certo cuidado. Conceito eu reservo para a filosofia. Então, quando você fala conceito na ciência, conceito de alguma coisa, conceito futebolístico, né? O meu conceito de ataque no futebol. É bom fazer todas as ressalvas, né? Entender o que é aquilo ali, se aquilo ali é filosofia ou não é. Tem que pensar isso, porque eu acho que a marca da filosofia é o conceito, um certo modo, é o que eu chamo de filosofia vôlei, né? É um certo modo de interação com a realidade, a produção de uma coisa que a gente não vai falar aqui do que é, porque é muito longo, mas, né, é como você falar aqui do que é mito. O mito é uma narrativa simbólica, mas de que tipo? Meus alunos perguntam para mim, né, quando eu falo do mito como narrativa simbólica, mas e a lenda? Né? Eles falam, e a lenda? A lenda não é mito? Mas e a fábula? Eles me perguntam, são boas perguntas, assim, o que faz as distinções, se tem distinção?
É uma boa pergunta, mas eu a conceito como marca da filosofia. Com relação ao que você falou, Amanda, eu até estava anotando o que você falou tanta coisa boa, que daria para aproveitar muita coisa para mim, para eu pensar, né? Mas eu queria dizer que, para mim, essa questão do pudor que você falou é o que eu mais aprendi aqui na sua fala. É o pudor, de fato, se institucionaliza. Esse pudor vira uma coisa institucional. Não é só eu tenho o pudor de criar o conceito, mas é uma coisa que você não pode mesmo. E aí vira repressivo. Você tem que ter pudor, você tem que ter vergonha na cara e você não pode. Né? Isso é uma coisa que eu acho grave, porque o pudor ele tem que vir justamente por conta de você admirar o que foi escrito a respeito, o que foi pensado a respeito. Então, você tem o pudor porque, bom, o Kant, né, fez esse trabalho, o Hegel fez esse trabalho, o Hume fez... Aí, bom, eu fico com pudor, claro. Você vai falar lá, eu chego lá diante de uma tela do Tintoretto, eu fico com pudor de pintar. O Cézanne, ele fez lá, eu fico com pudor. O Picasso, então, é claro, mas não, você não pode pintar. Né? A gente institucionaliza isso, que também acontece nas artes, acontecia no passado, ainda acontece. No passado, quando o Cézanne fala, né, de que ele foi para a natureza para se livrar desse mundo fechado do museu. Então, eu vou para a natureza, porque aí eu me desinstitucionalizo e perco o pudor. Né? Então, acho muito bom você falar isso. Com relação a uma outra coisa que você falou, né, da situação atual, né? Você falou da anedota da vida, a origem do pensamento, que eu acho uma boa maneira de pensar da onde vai sair o pensamento mais ousado, né? Que a gente vai chamar de filosofia brasileira, não porque fala do Brasil, mas que é mais ousada. E o que eu mais gostei foi na sequência a questão política. Nós precisamos de conceitos, né? Não só de conceitos, precisamos de arte também, mas precisamos de conceito para a gente enfrentar as situações políticas difíceis, como a gente vive no Brasil e no mundo, né? Então a gente está precisando de conceito com urgência. Muitos conceitos, tem que criar muitos conceitos que vão atravessar, né, todas as ciências humanas, se a gente quiser falar isso, né, para voltar à pergunta do César, vão atravessar, porque não deixa de ser também filósofo, o sociólogo, né? Eles têm lá os seus conceitos. Quando eles trazem mais para perto, porque não se trata de fronteira demarcatória, quando você está trazendo mais para lá e para cá, o sociólogo é filósofo, o cientista político é filósofo também, e o psicanalista é filósofo. A questão não é de fronteiras marcadas, mas de maneira, como é que você circula, faz circular. Agora tem questões mais objetivas, quando você fala o que faz um psicanalista, o que faz um sociólogo, são mais objetivos. A filosofia é terra de ninguém, é um espaço mais selvagem, digamos assim. A filosofia é mais selvagem do que as ciências humanas nesse sentido. Mas a gente precisa de conceitos, de fato. Precisamos criar nossos conceitos para enfrentar essa situação. E eu acho que nós, por exemplo, para dar um exemplo de situações que foram interessantes, né, no campo das artes, né, o Villa-Lobos. Né? O Villa-Lobos ele fez as baquianas brasileiras. Né? Ou seja, ele fez uma coisa interessantíssima, uma música brasileira, mas partindo da modéstia de encarar o bar. Então, essa coisa, a gente pode estar lá fazendo referência sem nenhum problema, baquianas brasileiras, a gente fazer lá as nietzschianas brasileiras, as marxistas brasileiras, fazer uma coisa assim, entendeu? E a gente vai dar um corpo maior. Mas a gente precisa desses conceitos. Eu acho que hoje em dia, por exemplo, pensando a política, né, a gente está precisando de marxistas brasileiros, né? Não a pessoa que se define como, no sentido das baquianas brasileiras, as marxistas brasileiras, né? A gente precisa das adornianas brasileiras, Deleuze e guattarianas brasileiras, quer dizer, a gente precisa escrever sobre a nossa situação, saindo de uma série de conceitos que eles nos fornecem como ferramentas riquíssimas, né? Pensar hoje em dia onde é que está o lumpen proletariado, um conceito até polêmico do Marx, né? Onde é que está o nosso lumpen? O nosso lumpen, ele ajuda a esse movimento violento que tomou conta das gerações sociais brasileiras. Né? É o lumpen, ele está tomado. Por que o lumpen se tomou dessa maneira? Né? A pergunta, por que o lumpen... O Fanon, grande filósofo, o Frantz Fanon, né? Filósofo da Martinica, que, bom, estava lá na Argélia. O Fanon perguntou, né, o que é o papel do lumpen na Argélia. Né? Então, essas questões assim, que são questões importantes pensar como é que é isso, como é que funciona o lumpen. E não só o lumpen brasileiro, mas o lumpen é uma filosofia mesmo no sentido universal. O lumpen, o que o lumpen faz hoje? É uma questão que não é do Brasil só. Vai ajudar a pensar o Brasil, vai ajudar a pensar o mundo. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar e criar os conceitos próprios para o nosso tempo, os conceitos que respondem às aflições do nosso tempo. Então, eu acho que você tem razão de falar da questão política como sendo a urgência do conceito hoje.
Tá certo, Paulo. Muito obrigada por ter prolongado essas linhas. De fato, esses papos dão muito pano para manga, a vontade é ficar e não parar mais, né? Se fosse possível, com certeza o tempo seria muito mais prolongado, então eu quero agradecer a presença de todos os ouvintes. Obrigada pelas questões e queria deixar o convite então para vocês que às 14h30, nesse mesmo canal da Sofia, vai ter a palestra cujo título é Isso não é aquilo, assimilar não é traduzir. Certo? Então fica o convite. E Paulo, mais uma vez, obrigada. Certamente será um prazer que você venha aqui para São Paulo para a gente ter esse papo presencial e dizer esses nomes. Muito obrigado. E é isso, espero que eu possa um dia visitá-los aí, visitá-los de corpo mesmo, presente, tá bom? Muito obrigado, Amanda. Obrigado a todo mundo aí que está fazendo parte da comissão. Tá certo. Muito obrigada, gente. Então, encerramos a nossa transmissão aqui. Tchau, tchau.